Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, porque não é pod, é podcast. Chama a mamãe! Chama não tem nada a ver com fuego! Tô aqui com a minha irmã Bárbara Isabela. Oi, Meu irmão E aí, Lucas. galera, tudo bom? Show de bola, meu nome é Sérgio e hoje nós vamos falar sobre medo. Não. Medo não, desculpa, é morte. Não é medo não. Não, é medo não. sobre as coisas que a gente aprendeu enquanto a gente crescia. Obrigado. Em particular, O tópico morte. de agora, a gente vai falar sobre morte. Morte. Vocês já viram que a gente não evita os assuntos que são difíceis, né? É verdade. Eu acho que isso talvez seja inclusive um aprendizado, né? A gente tem que A gente começa sobre as evitar coisas menos. difíceis. É verdade. E é importante, inclusive, né? Eu posso começar perguntando a vocês o que você aprendeu sobre morte enquanto você crescia? Vocês dois. Vai lá. Começa. Eu estava olhando para baixo porque eu estava pensando sobre essa condição. Eu acho que meu maior aprendizado sobre morte foi nos últimos 15, 16 anos. Dentro do... Ah, você lida com morte pra chuchu, né? Para o chuchu, viu? Para o chuchu. No trabalho. Sim, e é interessante pensar que... A gente pode pausar e falar, olha, para quem tá chegando agora no canal, o Sérgio é bombeiro militar, capitão do bombeiro militar, e por isso ele tem muito mais exposição do que a maior parte das pessoas à morte, todos os dias do trabalho. Basicamente isso. 15 anos. Sim. Desculpa que eu te interrompi, que eu achei não. que era melhor dar um contexto. É isso mesmo, tá certíssimo. E é interessante a gente realmente lida com a possibilidade de morte. Praticamente assim, todo plantão a gente Tem encara alguma coisa, uma situação desse tipo. Especificamente porque eu trabalho na região metropolitana e, para ser mais exato, ainda na região centro-sul. Né? Mas algumas unidades do Corpo de Bombeiros não lidam com isso todos os dias. Okay? Porque as pessoas acham que todo bombeiro é assim e tal. Não. Algumas unidades são um pouco mais afastadas, tem menos gente, a população menos densa, e acaba não tendo essa demanda. Mas por trabalhar com isso há 15 anos, hoje para mim é uma coisa... o pessoal até fala assim, pô, mas você tá frio quando você trata sobre isso e tal. É só porque você lidar com qualquer coisa durante muito tempo faz com que isso fique automatizado dentro de você. Teve muita exposição, né? Exato. Quando você tem muita exposição a um determinado assunto, a tendência é que você fique muito automatizado quanto a isso. Você não reage como antigamente, né? Sim, Nem é sim. automatizar, mas você não reage como antigamente. Exato. Tá curado. Tipo o queijo curado? Eu não diria que eu estou curado. A palavra mais correta Você seria entendeu o que é exatamente... queijo curado? Não. É que o queijo Foi curado uma ele não é mais piada. cascudo? Entendeu? Ah, ele é? Ele é mais cascudinho. Ah, eu não sabia. É lá de fora mais duro. Tipo assim, você faz favor de prestar atenção na minha piada. É. Para o que você tá falando. Você tá mais cascudo, entendeu? Tá mais resistente. Para o que você está falando e ri da minha piada. Para o que você tá falando e ri da minha piada. É mais cascudo. Você tá igual o queijo curado. Boa. Sim. Pode Mais ser isso. resistente. Eu prefiro pensar que ao invés de mais resistente, eu tô menos sensível. Né? Porque quando a gente começa, tem muita teoria sobre isso, sobre como você vai lidar com as coisas. A gente tem, inclusive, uma sessão de psicologia que eu agradeço demais a psicóloga nossa. Tadinha dela, tomara que ela tenha um psicólogo e que o psicólogo cuide bem dela, porque ela sofre um Tomara que a bocado. nossa psicóloga tenha um psicólogo. Que fofura. Faz a terapia da sua psicóloga. Pois é, mano, eu fico imaginando Imagina, tanta deve de ser. descarga Mas que tem que dar. agora você tem essa diferente exposição da maior parte. Mas quando você foi crescendo, você tinha a mesma exposição que todas as crianças e adolescentes, que é quase nenhuma. E aí, como isso era? Como que foi isso pra você? Como assim, criança, nós nunca conversamos sobre isso. Sim. 0 vezes. Assim, eu fico admirado porque eu não lembro de ter tido uma conversa com a mamãe sobre isso, com o meu pai sobre morrer. Certamente eles tinham medo de que a gente morresse, mas eles tinham que fazer as coisas que eles estavam fazendo e a gente tinha que continuar. Como a gente Segue falou, bola, né? ótimo. Segue bola. Bola pra frente. É bola pra frente, segue bola. Segue bola é muito bom.
A gente falou no episódio anterior, bola pra frente, né? Então, mas você pensava sobre alguma coisa, você acreditava em alguma coisa, ou escutou alguma coisa de alguém e falou, é assim que eu penso a partir de agora? Não. Quando criança a gente não tinha muito contato, então eu nunca pensei sobre isso. Mas aí com o tempo você vai vendo assim, vovô morreu, vovó morreu, o tia-avó morreu, tia-avó morreu, aí você vai, tem isso essa rola. Então isso aqui acontece. E aí quando você vai ficando mais velho, é comum você falar assim, o tio morreu disso, o vizinho morreu disso. Aí você começa a ter mais exposições. Vai colecionando, né, as informações. Exatamente. Mesmo porque você abrange o seu mundo, né? Não fica só aqueles amiguinhos. O meu primeiro contato importante com a morte foi a morte da vovó. Foi a primeira morte importante da minha vida. A gente teve, claro, outras mortes antes disso, mas a da vovó foi mais importante, assim. E uma coisa assim, não é relacionada a esse assunto específico, não, mas assim, da minha avó, a gente teve um bom relacionamento com ela, né? Todos nós desse mundo têm seus defeitos e suas qualidades, e assim como a vovó tinha seus defeitos e qualidades, mas uma coisa sobre a morte em si é que ela, às vezes, ela vem carregada de culpa. Você fica com uma coisa muito característica da nossa família, você tem desejo de voltar atrás, mas aí não tem jeito, porque a morte já era. Não tem jeito. Então isso é uma coisa assim que eu me lembro assim das conversas que eu tive com a mamãe sobre o que a gente podia ter feito diferente, queria ter feito diferente, fazer de uma outra forma, etc e tal. E aí é isso. Então sobre a morte, assim, uma parte que foi muito importante pra mim foi isso, assim, naquele momento eu vi que o impacto que a morte causa pra quem fica pode precisar de uma terapia mesmo, entendeu? Total. Eu acho que o meu primeiro contato com significativo, acho que talvez o primeiro mesmo, com morte foi da nossa avó. Né? Da nossa avó materna, né? Ela era uma pessoa muito importante pra nós, assim. Participava demais do nosso dia a dia. Muito ativa. Eu tinha uns 9 anos, eu acho. Acho que uns 8, por aí. E eu ficava, né, na casa dela, né? Depois da escola, todo dia. Por isso que eu falei que eu acho que você ia sentir como nós sentimos. E foi engraçado porque, assim, né, demorou pra cair a ficha do que tinha acontecido. E no velório eu lembro disso, eu tenho uma memória muito viva disso, que tipo assim, eu cheguei lá, eu não tava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E quando eu entendi, eu comecei a chorar no velório. Chorar muito, assim, do nada. Eu não tive... Eu cheguei lá, eu não tava com vontade de chorar. Mas eu acho que eu entendi durante o velório o que estava acontecendo. Comecei a chorar muito, assim. Ela é uma pessoa que ela era muito presente do lado de cada família, né? E esse sentimento de, tipo assim, é uma pessoa que você nunca mais vai ver na vida. É um sentimento muito esquisito, assim. A gente teve uma morte recente, né, de um primo nosso que faleceu recentemente. Que eu tive a mesma sensação, assim, uma pessoa que você acabou de vê-la. Até outro dia a gente viu um encontro de família. E aí você nunca mais vai ver na vida, é muito chocante. É muito chocante. A morte, ela é um lugar esquisito de se viver. E aí o que eu aprendi enquanto a gente crescia sobre a morte se você vai sentir arrependimento por alguma coisa, conserta antes da morte chegar. Isso é uma lição importante, assim, é um negócio legal, de adiantar esse pensamento. Pensa assim, olha, se a pessoa... for o último dia da gente. O que eu gostaria de ter feito diferente? E aí já começa a fazer. Já começa a fazer logo, entendeu? Um to-do list pra lista. Essa aí a gente nem devia falar assim, se você quiser. Não, é porque a morte é a única coisa que todo mundo vai passar. Então vamos fazer o seguinte, vamos mesmo assim, aproveitar o tempo de vida. Interessante isso aí, que realmente a morte é um negócio inevitável. Eu também ando de moto, né? E eu sempre penso assim, cara, pode acontecer um acidente feio comigo, eu estando na moto. Então toda vez que eu vou pegar assim, eu despeço direitinho da minha mulher. Eu faço questão de abraçar ela e tal. É uma boa prática para todo mundo com quem você... Todo mundo a quem você ama. Despede direitinho. Caramba, olha que espetáculo. Essa frase que você falou, assim, é maravilhosa. Para todo mundo, tipo assim,
daqui a pouco nós vamos separar, cada um vai para sua casa e tal. E aí A você gente tem não que sabe. despedir, você tem que deixar essa recordação para a pessoa. Né? Olha, passamos por um momento difícil, passamos. E passou pelo momento difícil. Mano, se já passou, despede e agradece pela vida dessa pessoa. E bola pra frente? E bola pra frente. E bola pra frente. Isso é uma coisa que a gente fala muito, nossa família fala, nosso núcleo familiar aqui faz muito, que é tipo assim, a gente sempre despede, falando, te amo, não sei o que e tal. Não é toda família que tem Não isso, é. assim. Acho que grande Se parte das abraça pessoas e não quer se ligar durante a abraçam. semana. É, A gente pode, inclusive, adicionar já para o próximo tópico, que é o que você aprendeu enquanto você crescia sobre família. e posso falar então? Calma, não, que eu quero falar mais. Você quer falar mais de morte? Tá bom. Desculpa. Manda ver, porque você tem mesmo muito conteúdo, pode falar. Tá. Eu acho que essa questão da morte, a gente tem muito contato com isso, e muitas pessoas não sabem lidar com essa condição de não vou ver essa pessoa mais. Né? E só que a ficha só cai quando ela vê o caixão. O caixão, ele é o fechamento do ciclo da vida da pessoa. Você sabe que é só na nossa cultura, né? Quer Eu dizer, não na sabia. cultura. Nem toda cultura tem caixão. Ah, tá. Tá. Sim. Mas geralmente Mas- tem algum tipo de fechamento, né? Algum Tem ritual. um ritual. Então Então é o ritual, você é quer o dizer, ritual. desculpa. Tá. Melhor explicando, realmente, a gente precisa desse ritual para fechar aquele ciclo. Na minha profissão, por exemplo, algumas vezes a gente fala assim, não encontramos a pessoa que estava afogada e desceu Nossa, o rio. deve ser... Aí, não fecha para a o ciclo da família, pessoa. ela não consegue fechar esse ciclo. Isso assim, mexe muito com a história da pessoa. Porque às vezes a família fica assim, eu acho que eu vi fulano de tal andando em tal lugar. E Nossa. não viu que... Não viu, mas é uma pessoa, como ela não fechou, né, o ciclo. Exatamente. Curioso, duro essa aí, hein? Duro. É isso aí, pensar nisso. Né? Então, assim, a melhor sugestão que eu tenho para dar para todo mundo é: você tem que viver bem, e as pessoas que você gosta, brigou, tudo bem brigar, vocês vão discordar, mas resolva os problemas. Resolva logo, Resolva logo os problemas e bola para frente. Eu vou dar uma pausa de segurança e vou falar. Um hábito que a gente tem, eu e o Luiz, desde a primeira saída nossa de Belo Horizonte, a gente tá saindo, porque a gente foi morar numa cidade que é considerada com risco, uma cidade que é considerada perigosa. Então a gente sai de um lugar e vai para outro lugar, a gente avisa que tá saindo e avisa que chegou. É só que aí a nossa mãe dorme de noite. Então, se você tá ouvindo e não é casada ainda, mas a mãe precisa saber onde você tá, é por isso. É só pra ela dormir inteira. Não é porque ela tá te vigiando. Não tá te vigiando, não tá te controlando. É só porque alguns lugares são mais perigosos. O objetivo não é o controle. Não é o controle, nem sempre é o controle. Porque pode ser também. Pode ser também, problema. aí é terapia, Mas né? a gente tem muito isso mesmo, né? De ficar se avisando e tal. Manda notícia e tal. Manda notícia, chegou, tá no avião, entrou no avião. Sim, Pode ser uma coisa de principalmente mineiro, quando e a às gente- vezes outra pessoa que tá Pode assistindo ser. isso ali, ninguém vai entender nada. Fala assim, Pessoa de eu sou São do Pará Paulo, e não vai entender nada. Nunca mandei mensagem pra ninguém A minha falando mãe onde é que eu avisando. tava. Como assim, seu avião atrasou? Pois é, atrasou. Mas o que mais sobre morte? Não, era basicamente sobre isso. Sobre isso. Sobre os rituais, de né? fechar o ritual. Né? Sobre o ritual, falei errado. Sobre o ritual de fechamento dessa etapa. Tá. Especificamente porque algumas pessoas têm dificuldade quanto a isso. Tá. E é interessante que, para mim, eu não tenho problema quanto à morte, eu não tenho tanto receio assim. Talvez porque, por conviver, eu sei que em algum momento ela vai me encontrar. Pode ser novo, pode ser velho. Eu confesso uma coisa pra vocês. Eu não tinha medo da morte até o dia da morte do Ricardo. Olha. O dia da morte do Ricardo, uma pessoa que eu amo muito quebrou meu coração. E me falou a percepção que essa pessoa tem sobre a morte. E a parte mais curiosa é que essa pessoa tinha sido minha mentora espiritualmente. E aí, quando ela dividiu uma coisa comigo que era diferente de 20 anos de conversa, meu coração ficou quebrado, eu morri de medo. E a partir de agora eu tento tudo que eu posso pra eu não morrer. Porque antes eu tinha muita segurança, agora eu já... Aí eu procurei outras pessoas pra me contarem o que elas acham, pessoas espirituais, etc., que me contaram o que elas acham. E aí, assim, eu tô vivendo um momento de dúvida
e receio e cuidado responsabilidade ao mesmo tempo. A gente vai falar de responsabilidade já. Mas de um ano pra cá eu tenho medo. Tem um ano que Ricardo partiu. É muito difícil mesmo, assim. Mas também é uma coisa que é natural, né? Tipo assim, todo mundo vai. Vai acontecer. Não tem como fugir. Eu acho muito triste quando rola antes da hora, assim. Acho que isso é a coisa que mais me impacta, assim, sabe? Então, por exemplo, eu tive uma sobrinha, por exemplo, que foi cedo, partiu cedo, foi né? muito cedo. Foi adolescente, assim. Pré-adolescente, né? E de câncer ainda. Então, câncer é uma doença terrível, né? E pré-adolescente, pô, não teve nem chance de nada na vida, sabe? Ela não teve nem as experiências que a gente teve. Muito triste. É. E isso foi, tipo assim, muito, muito cedo. Mas tem gente que, tipo assim, até viveu mais do que eu já vivi até hoje, que faleceu e também foi muito cedo, sabe? Sempre nunca é tempo suficiente, né? Parece. Sim, mas vai acontecer com todo mundo, não tem como fugir. Mas essa é a sensação. Um pouco de aceitar a morte também tá relacionado também a aceitar o processo de envelhecer e meio que essa natureza passageira das coisas, sabe? A gente se prende muitas vezes, assim, no que a gente tá vendo e vivendo e fica tipo, não, eu queria continuar aqui o resto da vida e não aceita, assim, que as coisas são passageiras. Mudam. E a gente ia seguir conversando então sobre família e responsabilidade. E aí o segundo tópico desse vídeo, a gente ia falar sobre família e responsabilidade. Posso comentar alguma coisa? Pode. Então, deixa eu só para todo mundo que está pegando o vídeo agora, o que você aprendeu enquanto você crescia sobre família e responsabilidade? Não precisa ser junto, não pode ser separado. Perfeito. E aí uma coisa que a gente falou, né, quando a gente estava conversando sobre morte, é essa questão da gente, independente das desavenças e tal, a gente despedir e fazer as pazes, e despedir e falar pra pessoa que a gente ama ela e tal. E isso é um negócio que eu acho que foi o que eu aprendi ao longo da minha vida sobre família, que é assim, a gente pode discordar, muitas vezes a gente vai ter opiniões divergentes, muitas vezes, mas a família, ela tem, querendo ou não, um papel na nossa sociedade hoje, né? Ela tem um papel central na vida das pessoas, que quando você consegue nutrir um relacionamento saudável com a sua família, mesmo que tenha desavenças e tal, quando você faz esse esforço, você tem uma rede de apoio, você tem tipo pessoas ao seu redor, pode ter um porto seguro, pessoas ao seu redor que vão estar lá por você, independente do das diferenças que você tem e tal. Que não é a mesma coisa, por exemplo, com amigos. Às vezes você tem amigos porque vocês têm muitas coisas em comum, e aí quando vocês mudam, né, vocês vão envelhecendo e mudando, a amizade desfaz porque não tem mais tanta coisa em comum. E apesar da família, a família é o contrário. Você pode ter nada em comum. Ainda assim o trem funciona. Pode funcionar. Tem gente também que é impossível de lidar, assim, né? E aí mesmo que seja família, você não vai querer se dar um trabalho de conviver com a pessoa. E tá tudo bem, viu, gente? Assim, não fiquem sofridos por relacionamentos que não valem a pena. Mas alimentem aqueles que valem pra chuchu. Sei nada dessa vida, tô só contando o que eu penso. E é interessante pensar que realmente a família, ela não precisa ser perfeita aos seus olhos, né? Apesar de quando a gente é criança, a gente olha para os nossos pais e fala assim... Nossa, eles sabem, tem tudo figured out, né? Você fala, eles sabem tudo. Sim. Não só isso, né? Tipo assim, eles são seus heróis, eles são sua referência, né? E é muito bom você olhar para eles assim, como eles são os primeiros mentores de todos os princípios que você aprende, eles acabam vindo dos seus pais, todos não, né? Mas uma boa parcela, né? E caso você não tenha sido criado pelos seus pais biológicos, se você teve alguém que cuidou de você e te trouxe até a fase adulta, essa é a pessoa que a gente imagina, que a gente está chamando de pai e mãe aqui. Nenhuma família precisa ser perfeita e com irmãos e com pais e mães, às vezes vai ser uma mãe que vale por 2 pais, por exemplo. Que é o nosso caso, por exemplo, mamãe valeu por pai e mãe. Sim. Então, às vezes não vai ser o desenho perfeito e você ainda assim acha um jeito de se sentir amado, encaixado ali naquela equação. Sim.
E aí a verdade é que, finalizando essa frase que ela falou ali, você acaba achando um jeito de se sentir amado. E é a grande vantagem da família, eu vou fazer um link com o que ele estava falando, é que ela consegue criar uma certa conexão que você não consegue criar com os amigos. Você pode forçar, você pode forçar o quanto você quiser. Eu falo uma coisa muito baranga que o Luiz ri de mim todas as vezes de uma forma positiva, tá, gente? Ri, engraçadinho. Eu falo assim, eu não sei o que eu tenho com o Sérgio. Eu sei que nós somos irmãos. Eu não sei o que eu tenho com o Sérgio. Eu chamo de transcendental. E aí, Luiz Fernando, não, que baranguinha. Mas é engraçado isso, porque é isso mesmo assim, você cria um tipo de relação que é muito diferente da relação que você tem com outras pessoas, assim, né? Eu nunca, tem coisa assim que eu consigo enxergar a gente superando por sermos irmãos. Mas que com um amigo talvez não passasse. Não passaria, sabe? Eu ia afastar. Talvez você fizesse muita terapia e ainda ia afastar. Exatamente. Não ia ser a mesma coisa? É engraçado, esquisito, né? Uhum. Cara, eu vou te dizer que eu sou esse tipo de gente, infelizmente. Mas aí, então, o que você aprendeu sobre família? Eu achei que você ia falar das suas memórias de quando a gente tinha aquelas festas de família, e você falou assim, olha, eu tenho um tanto de tio, minha família é muito cheia. E aí, lembra que eu falei que a família ela é uma escola de valores? A ideia é exatamente isso. Eu aprendi com as nossas famílias por conta daqueles encontros de família que tinha domingo, assim, era batata. Uma hora dessa a gente estava reunido, tinha pão de queijo para um lado, tinha comida para o outro, bolo para... E aí depois soprava a velhinha. Era uma festa de aniversário de alguém, entendi. O pessoal se encontrava. Sempre nos fins de semana. Exato, sempre nos finais de semana. E eu lembro que a casa da tia Anitta, assim, era um palco maravilhoso para isso. Eu não sei se tem essa referência na casa dela. Eu tenho algumas lembranças, a gente tem algumas fotos, né? Tem algumas lembranças. Sim, e assim, na casa dela a gente ia e cabia todo aquele monte de primo, assim. Acho que a gente até devia depois encaminhar esse vídeo para ela, para ela ter ciência disso. Porque realmente assim. Na verdade, a tia Anitta tem acompanhado os vídeos e ela me manda feedback. Bom saber disso, eu não sabia, tia. Bom saber. Ela me manda mensagenzinha. Obrigado por assistir, tia. Obrigado pelas memórias da sua casa. A gente tá sempre lembrando, né, de todas vocês, tias. Obrigada pelas ideias, pelos toques, pelos feedbacks. Amém. Ela me falou que eu falo muito rápido. Aí eu tô tentando falar mais devagar. Ela foi muito amorosa. Ela falou, você aceita? Claro que eu aceito, por favor, me fala. Eu quero saber de quem tá assistindo, porque você não vai receber feedback de quem não tá assistindo, né? Claro, sim, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, isso é uma das coisas que eu peguei como valor pra mim, sabe? Aprendi com a nossa família a reunião. E aí foi onde a gente pegou e falou... E você pegou um pedaço disso pra sua personalidade, é possível. Exato. Total. A minha lembrança de família, à medida... Porque a gente, quando você é criança, a gente estudou em um lugar, assim, né? Todo mundo tinha a família inteira, né? Pai, mãe, 2 irmãos, né? Um cachorro e um papagaio. E nós não tínhamos. Eu e o Sérgio, a gente só tinha mamãe. E o Lucas é a mesma coisa. Só teve a mamãe como parent, né? Como pai e mãe. E a mamãe, ela fez uma mágica no meu cérebro, assim. A mamãe sendo só, ela completou os espaços de um pai e de uma mãe. Um brinde à mamãe. Um brinde à mamãe. Mãe solo. É verdade. Ela preencheu os espaços de um pai e de uma mãe. Nunca faltou nada. E nós não sabemos o que houve, qual foi o milagre. É assim, nunca faltou comida, nunca faltou casa. Nunca precisamos de favor. Quer dizer, favor a gente sempre precisa de todo mundo, né, gente? Todo mundo. Mas nunca faltou escola, nunca faltou amor e carinho. Alguém nunca faltou sempre atenção. carregava a geladeira pro lado. A gente sempre teve. E a prioridade dela. Então, pra mim, à medida que eu cresci, a família é prioridade. E a mamãe resolveu dar prioridade pra gente e tirou toda a prioridade dela. Então, pra mim, família é prioridade. É isso. Eu acho que você é uma das pessoas que eu conheço que é mais centrada em família, assim. Mais dá valor e tal. Ela me ensinou direitinho, que a bichinha. Direitinho. Legal. E responsabilidade era outra coisa que a gente ia falar, né? Assim, sim. e pra mim,
É porque as duas coisas estão meio entrelaçadas, assim. A minha maior responsabilidade veio do exemplo que eu tive da mamãe. Sim. Então, a minha maior responsabilidade na vida é com a minha família. E, né, agora eu tenho uma família expandida, né? Minha família, ela alcança Luiz Fernando, alcança a Rafa, alcança Julieta, né? Alcança a Mariana, alcança, né? Aí vai alcançando, aí você vai num restaurante, você vê, tá faltando fulano, cadê seu pai? Que não pegou não, você acredita? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? A gente quer saber da outra pessoa, né? Porque ela se transformou num pedaço de você. Sim. E eu tenho um exemplo engraçado para dar, um pouco esquisito, mas engraçado para dar, que é assim, não tem, mas quando você conhece a sua família, era aniversário de Rafa, e aí tava faltando algumas pessoas para chegar ainda, e a única coisa que o Lucas falou com a Rafa, assim, a minha família eu tenho certeza que vem. É verdade. Você nem tinha confirmado com a gente, ele nem tinha confirmado com a gente, ele sabia que a gente ia. Ela A minha tava família, preocupada, você né? não precisa preocupar, minha família vem. Tava preocupada de não ir ninguém. Eu falei assim, não, pelo menos minha família vem. Minha família vem. Com certeza. E você, o que é responsabilidade para você? Não, quer dizer, desculpa. Enquanto você crescia, né, o que você aprendeu sobre responsabilidade? Então tá, responsabilidade para mim é cuidado. Vocês entenderam, né? Tá. Desculpa, pode ir. Sim. Em resumo. A minha ligação com a palavra responsabilidade, ela tem um pouco com a função, pensando nela sendo machista, eu entendo essa ideia como um pouco machista, mas não tira da mulher, por exemplo, essa ideia. Mas eu falo assim, porque as pessoas com quem eu tive essa imagem de responsabilidade estão muito ligadas à função do cumprir a sua obrigação. Não quer dizer que a mulher não cumpra, ok? Mas é porque eu tive as referências masculinas de, você pode estar um caco, mas você tem sua função. Vai lá e faz. Que engraçado, tudo que você vai falando, eu penso assim, mamãe. Eu também. Você acredita? Eu pensei a mesma coisa. Entendeu? Sim. Mas eu entendo o que você está falando, porque assim, eu também peguei isso muito da mamãe. Ela é uma pessoa que ela sempre foi muito responsável. Ela traz a questão da responsabilidade emocional, da responsabilidade financeira, de cuidar dos outros e tal. Mas eu acho que cai mesmo sobre o homem esse papel de, tipo assim, você tem que ter responsabilidade independente de tudo que você tá passando, tá ligado? Independente. Mesmo que o nosso exemplo tenha sido a mamãe, eu acho que... E é muito recente... Sim, mesmo que o exemplo tenha sido a mamãe, para deixar claro isso. E é muito recente que a gente começou a falar que, apesar de ninguém estar olhando, a mulher tem as mesmas responsabilidades do homem. É muito recente que a gente fala, a mulher também tem que trabalhar, a mulher também tem que cuidar, a mulher também tem que fazer. E além de tudo, ela tem que cozinhar, ela tem que fazer isso, ela tem que ser magra, ela tem que ser bonita, ela tem que... Então, tudo vem, é um pacote que só agora a gente começou a falar, a mulher também não podia falar essas coisas antes. E vice-versa também, mais recente ainda, o homem também tem que cuidar da casa, o homem também... O contrário está completando. Sabe? Sim. Não, outro dia minha mulher chamou atenção, porque eu passei assim, uns 3 dias lá em casa, que eu estava um pouco mais apertado no serviço, sem lavar vasilha. Aí eu falei assim, você perdeu. Eu não vou lavar sozinha. Eu falaria desse jeito, eu não vou lavar sozinha. Você vai lavar qualquer responsa aqui, 50%, 50%. Eu acho que chegou num momento em que a gente poderia ter a responsabilidade em 50% para todos os lados. Agora uma coisa eu diria sobre... 100%. É verdade. Isso remete a um vídeo anterior, vocês vão ter que assistir. Mas eu acho que os 50%, 100%, os 50%, 50%, ele chega num momento que todas as pessoas que estão assistindo o vídeo, que às vezes ou estão com uma vida um pouco desequilibrada, elas vão achar que para elas está 60%. E a outra pessoa está cuidando só dos 40%. E a gente tem que começar a viver bem com isso. Assim, vamos supor, a gente não conhece ninguém que esse é o caso, não. Tem um marido e a esposa. Se o marido estiver ganhando mais do que a esposa, ele está dando 70% e ela está dando só 30%? Não. Tem a responsabilidade dos 100% dentro dos 70% e a responsabilidade dos 100% dentro dos 30%, dos 40%, 70%, do 30%, da outra parte. Então, às vezes é isso, assim, é só pra gente não esquecer que há responsabilidade na sua própria fatia, né? Sim. Você queria... desculpa. Não. Eu queria só agregar com a ideia de que a responsabilidade,
com a sua própria fatia, é porque você precisa arcar com as consequências de você não cumprir com aquela função sua. Ou os benefícios? Ou os benefícios, mas é porque eu estava falando porque sobre você nem não tudo- cumprir sua função. porque a porque a responsabilidade é você ir lá e cumprir. Não é você Mas ir é lá porque e não quando- cumprir. A responsabilidade é você ir lá e cumprir. Só Você que não cumpriu, arca com as consequências. Só que a responsabilidade, ela não é só para as coisas ruins, não. A gente não só trabalha porque a gente tem responsabilidade, a gente trabalha porque às vezes a gente ama trabalhar. Sim, não, que é o meu caso. A As gente pessoas A gente é muita gente. Muita gente. Eu sei, eu tô dando um exemplo, mas é porque para ele, por exemplo, o trabalho é uma coisa que tem que cumprir, entendeu? Mas você calhou de gostar do que você faz. Eu, Não, nesse entendeu? ponto assim, eu confesso pra você, é responsabilidade. Outra coisa. Eu amo Olha o que eu faço, mano. Olha que delícia de responsabilidade. Não é uma delícia pagar a conta de luz? Responsabilidade. Por quê? Porque você toma um banho quentinho de noite. Eu preferiria tomar o banho quente sem ter que pagar a conta de O luz. banho quente é uma delícia. Pagar conta de luz não acho uma delícia. Ai, gente, eu adoro ter responsabilidade. Eu adoro ter responsabilidade, mas por causa de todos os benefícios que vieram com a responsabilidade. Olha como que a mamãe mudou a responsabilidade na minha cabeça. Faz sentido. Às vezes coisas Ok. de levar pra terapia. Acho que precisamos melhorar Eu esse tenho conceito muita pra gente. responsabilidade e eu adoro. A pá tem que levar Eu- pra terapia. Ele acha que a responsabilidade tá no seu time. E Eu a acho que responsabilidade sim. é difícil. Então conta Não, antes. O meu ponto é o seguinte, pra mim a responsabilidade ela vem acompanhada de uma liberdade. Então assim, à medida que você vai ganhando mais responsabilidade, você vai também conquistando mais liberdade. E é o outro lado da moeda, e isso é muito bom. Mas ter a responsabilidade por ter a responsabilidade, não acho que é legal, assim, tipo assim... Acho que é ter a personalidade também das pessoas. eu acho São que diferentes. a maior parte das pessoas ia preferir não ter nenhuma responsabilidade e ter toda a liberdade, Todos os entendeu? benefícios. Claro que não dá pra fazer isso, então a gente arca com a responsabilidade pra Pra ter ganhar liberdade, essa pra ter os- liberdade. pra ter os benefícios. Admirado com essa frase. Que Segunda-feira. espetáculo. Não, é só porque assim, deu um insight assim, maravilhoso e faz todo sentido. Ué, e eu acho que, tipo assim, por exemplo, um exemplo que eu tenho disso quando eu tava crescendo, né? Eu fui fazer o ensino médio numa escola que ela era quase uma universidade, só que eu era muito jovem. Então, assim, eu vi muitas pessoas ao meu redor... Do Cefet. Do Cefet. Uhum. Eu vi muitas pessoas ao meu redor se perdendo pelo tanto de liberdade que a gente tinha lá. A gente não precisava ir pra aula se a gente não quisesse. A gente podia fazer o que a gente quisesse. Uhum. Né? Ninguém ia reclamar se a gente saísse no meio da aula. Não tinha problema. Mas junto com a liberdade vem a responsabilidade de que você tem que assistir a aula pra você estudar e passar na matéria. E aí, eu confesso que eu tenho um conceito que é interessante sobre isso, que é a responsabilidade do professor ele ser bom o suficiente Pra pessoa querer voltar pra para sala. a pessoa falar assim, eu não posso perder essa aula. Isso é interessante que também. peso, hein, professor? Mas isso é meio difícil. Coitado, Isso é o muito professor já tá difícil. sucateado, Já já tá tá. ganhando pouco, já tá 40 horas, 40 Desculpa, aulas mas eu por respeito semana. essa função, viu, professor? Não Mas desista, eu por entendo, favor. assim, eu Mesmo entendo. que você não tenha uma sala cheia. Mas é isso, eu acho que por causa dessa experiência eu sempre associei uma coisa à outra e sempre foi um negócio meio que de adquirir mais responsabilidade me dava em contrapartida mais liberdade ou mais alguma outra coisa que eu poderia desfrutar, sabe? E esse é o benefício da gente ser tão diferente, mesmo sendo criado pela mesma pessoa. Verdade. Em épocas diferentes, né? Com perspectivas diferentes, assim. Eu enxergar uma coisa que é completamente azul enquanto você enxerga uma coisa que é completamente amarela, entendeu? Total. E tá tudo bem. E provavelmente aí desse lado as cores são roxas, e, sabe? Exatamente, verdade. E a sua fatia é diferente da nossa fatia. Total. E essa é a beleza de ser ser humano, assim. Você vai enxergar a morte de um jeito diferente, a responsabilidade de outro jeito. E para cada um dos tópicos que a gente listar nessa série, as pessoas vão pensar diferente. Tomara que pensem diferente. Às vezes a pessoa concorda com a gente sobre família e discorda de outro assunto. responsabilidade. E talvez fosse isso, a gente até fosse uma boa ideia a gente dar um passinho para trás e falar sobre esse negócio da família. Às vezes você não vai encontrar na sua família sanguínea o que a gente encontrou. Não desiste não, porque você pode construir sua família, você pode agregar amigos que sejam sua família, que você se sinta desse jeito com essas pessoas. É verdade. Só não perde a esperança, assim, porque a vida é bem curta.
Que comentário não foi assim... Porque você construiu uma família e tanto, entendeu? A gente traz pouco, assim, a gente fala muita coisa pessoal sem ser tão profundo, mas assim, o Sérgio saiu de uma família que podia estar em pedaços para construir uma nova, agregando um pedaço da família que veio com ele. A sua história, ela continuou, ela não foi interrompida, você entendeu? Sim. E você fez uma família que combina com você. Sim. Vocês lembram 3 listas? Tem nada de 3 listas, gente, se quiser assistir o episódio anterior. Não tem nada de 1, 2, 3 listas, é o que mesmo? Tem um único segredo, não conta não, volta no celular e assiste. E assiste. Se você não achou, comenta aí, a gente até A gente deixa lá manda o embaixo. Lá embaixo. O episódio tal. É o contrário do post pinado, né? A gente pina ele lá Lá embaixo. embaixo. Esse é o último. Poxa, Será que já inventaram essa tecnologia? Show de bola. Terminamos? Terminamos. Fechou? Quer fechar alguma coisa? Não. Fechou. Então tá bom, então. Senhores, mais uma vez, muito obrigado. Segue a gente aí. Um abraço. Até Valeu, semana galera. que vem.